Vocês já ouviram falar no termo futebol total? Hoje nós vamos descobrir. Mas antes, segue o nosso canal, ativa as notificações para você não ficar de fora de nada do que acontece no mundo do futebol. Hélio, hoje nós vamos falar sobre o futebol total, que foi esse método que revolucionou o futebol, e também sobre quem foi Rinus Mitchell. Conta pra gente. O futebol total é um modelo criado, inventado em 1974 por Rinus Mitchell, que era o técnico da seleção holandesa, também apelidada de Laranja Mecânica. Esse conceito do Rinus Mitchell, ele fez tanto sucesso na época, empolgou tanto e foi uma surpresa também tão grande, que a Holanda, ela foi para as finais contra a Alemanha e na Copa do Mundo inteira ela fez 14 gols e sofreu somente 2 na final da Copa. E o pessoal, inclusive, muita gente ficou decepcionado no final, que eles acharam que houve ali alguma coisa com o árbitro, porque o árbitro não deixava a Holanda jogar, os conceitos que ele criou não conseguiram ser empregados na final, porque a toda hora que um holandês pegava a bola, ele dava falta por algum motivo, entendeu? Então, eles acham que houve muita interferência no resultado, porque realmente o mérito seria ali da Holanda. Ela realmente foi a melhor seleção naquela Copa de 74 e, infelizmente, perdeu para a Alemanha. Você acha, então, que se nessa época existisse o VAR, existiria também essa série de erros ou não? Olha, é até bem provável que o VAR, nesse caso, inibisse as atitudes do juiz. Mas a verdade é que realmente existia alguma má intenção ali, porque a Holanda não conseguiu implementar os conceitos dela. A Alemanha, a Holanda não conseguiu implementar os conceitos dela. Ela que ficou conhecida como o carrossel holandês, a técnica dela era aquela troca constante de posições, porque até então os times estavam muito habituados a jogarem cada um na sua posição. O lateral esquerdo, ponta direita, ponta esquerda, zagueiro era zagueiro, atacante era atacante. E esse conceito do Rinus Mitchell embolou tudo. Eles não conseguiam marcar o time holandês, porque a cada hora o jogador estava numa posição. O jogador saía da esquerda, ia para a direita, voltava, o zagueiro estava no ataque, ele deixava os times adversários loucos. Não conseguiam segurar o carrossel holandês. Então essa foi a maior contribuição que o Rinus Mitchell deu para o futebol mundial. Esse conceito dele realmente transformou. Veio daí, então, as origens dos ensinamentos do Cruyff? Sem dúvida alguma, porque o Cruyff foi um dos grandes atletas que surgiram, brilharam com essa seleção holandesa em 74. E a partir dali, ele foi técnico do Barcelona e montou aquele Dream Team no Barcelona, que tinha o Zé Bizarreta, você tinha o Romário ali dentro, você tinha o Ferrer, você tinha o Guardiola. Então era um time, o Koeman, era um time que jogava por música. Então, Hélio, em resumo, quais são os principais fundamentos dessa metodologia? Bom, os 5 fundamentos do Cruyff são o espaço e posição, pressão constante, técnica e criatividade, versatilidade e variedade de posição, conceito de posse. São fundamentos que tiveram tanta influência no futebol que até hoje os clubes, por mais que não adotem esse modelo, eles não conseguem voltar às posições anteriores. Você vê que hoje qualquer técnica que o técnico queira implementar no jogo, ele não consegue mais utilizar aquele modelo do zagueiro jogar parado na posição, o atacante parado lá também, o lateral. Todos têm que se movimentar e praticamente todos os times hoje jogam utilizando um pouquinho
dessa tática adotada pelo Cruyff no Barcelona. O próprio Guardiola, né, que é um dos admiradores também, ele utiliza esses fundamentos. E que, né, inclusive, o Guardiola era um dos atletas desse time do Barcelona na época. Guardiola, o Romário, o Zubizarreta, essa turma. E o Guardiola saiu de lá, depois virou técnico de futebol e utiliza esses conceitos também nos times por onde ele passa, como, por exemplo, o Bayern de Munique, que é um time mais vitorioso também do futebol alemão, e agora o Manchester City, que se transformou nessa máquina de vitórias que a gente conhece aí, um time que até 2008 mal era conhecido, e depois, com a chegada do Guardiola, começa a ganhar tudo, inclusive Champions. Você falou do Romário aí, inclusive, nesse ano o Romário ganhou o prêmio FIFA, né, como o melhor jogador. E também foi o ano que o Brasil ganhou a Copa, né, 94. O Romário era um dos melhores, dos principais discípulos do Cruyff. Inclusive, os dois se amam. O Cruyff sempre fala muito bem do Romário, fala que foi o melhor jogador que ele teve. O Romário fala muito bem do Cruyff. Então, o Romário foi um dos que mais se encaixou também nesse modelo do Cruyff, na época, porque depois, quando ele voltou para o Brasil, ele cismou de jogar parado lá na área e parece que esqueceu tudo que o Cruyff ensinou para ele. Mas era muito, muito bom, muito legal ver esse time do Barcelona jogar naquela época. Inclusive, o Guardiola, quando foi técnico do Barcelona, saiu ganhando tudo, implementando esses conceitos, né, e criando o tic-tac, né? Na verdade, nada mais é do que aqueles 3 P's, que é paciência, posse e precisão. Se você analisar hoje, quase vários times, a maioria dos times joga assim, e você pode olhar o time do Flamengo, por exemplo, às vezes irrita a gente, mas o que é? O time do Flamengo, ele está sempre na posse de bola, procura às vezes sempre segurar também a bola lá na frente, quando não dá, retornam com a bola, mas eles não perdem a bola e os passes são precisos, é a questão da precisão e a paciência para avançar no momento adequado. Você vê que o Felipe Luiz está adotando muito essa técnica também no time do Flamengo. Até porque eles imaginam que quando você está com a posse de bola, o time não está se cansando tanto. Porque o outro tem que correr atrás, tem que ir tentar pegar a bola aqui, pegar lá. Você está cansando o time adversário e descansando o seu time. Daí a importância de você ter a posse e paciência para não perder a bola e conseguir analisar o momento adequado. Agora, quando surge o momento adequado para você atacar, você tem que ter precisão para não perder a bola e desmontar toda aquela estratégia. É por isso que é chamado como os 3 P's, que é paciência, posse e precisão. E quem mais você pode perceber que utiliza essa técnica aqui no Brasil? O time do Botafogo está adotando muito bem. É só você ver aí. Primeiro que o Arthur Jorge é português também, ele traz esse conhecimento da Europa. E você vê ali que o Botafogo está com uma excelente defesa, um excelente ataque, um meio de campo que congestiona ali, não passa nada, mas exatamente por quê? É isso aí, os jogadores não têm posição certa, a cada instante você vê o Luiz Henrique está numa ponta, está na outra, então é uma movimentação constante. O time procura segurar a bola o tempo inteiro, ataca no momento adequado. Então, o Botafogo é um grande exemplo dessa técnica dos 3 P's. E por que você acha que outros times também não adotam essa metodologia? Porque a principal característica para conseguir utilizar bem essa metodologia é você ter jogadores jovens. Porque tempos atrás, naquela época, por exemplo, um jogador corria a média de 3 km por jogo. Hoje ele corre uma média de 11, 12 km por jogo. E para implementar essa técnica, é uma técnica que exige muita velocidade e muita preparação física. Porque o jogador ele não fica parado numa posição, ele corre praticamente o campo inteiro. Daí, no final do jogo, você verificar que os jogadores correram 11, 12 quilômetros, porque eles percorrem o campo inteiro. Mas é preciso ter estar numa forma física muito boa, que é
A principal exigência disso aí é o jogador estar jovem, em condições e tudo mais, porque depois de um certo tempo já não consegue fazer isso. Você pega o time do Fluminense, por exemplo, o time do Fluminense não adianta, não vai conseguir implementar essa técnica nunca, entendeu? Pela idade já dos jogadores do Fluminense. Então, e outros times para pegar isso aí também. Então, a principal característica é você ter jogadores jovens e bem fisicamente. A nossa seleção, por exemplo, ela não tem essa identidade, né? Por que ela não adota essa técnica? Uma das principais características para você conseguir jogar nessa metodologia de intensidade, posse, velocidade, é o entrosamento. E a seleção, você vê, a seleção a gente não consegue nenhum técnico. Então fica muito difícil, a cada hora é uma convocação, então você não consegue ali entrosamento entre os jogadores, fica muito mais difícil. A seleção brasileira está precisando fazer um trabalho muito grande ainda para criar seus próprios conceitos, modelo. Está muito difícil lá. Não dá nem para pensar em utilizar essa técnica por hora. E você, o que acha? Que a seleção, se adotar essa técnica, tem solução ou não tem mais jeito? Deixa pra gente aqui nos comentários e obrigada por participar do nosso canal.